Irreverência, qualidade técnica e um currículo que aos 22 anos de idade faz já inveja a muitos jogadores mais experientes. 2 golos e 2 assistências até o momento pelo Gil Vicente na temporada 2023-2024. Eis Félix Correia, o mais recente convidado do espaço de entrevistas do 00. Félix, antes de mais, muito obrigado por aceitares o nosso convite. É um prazer para nós ter-te aqui connosco. Olá, boa tarde. Gostei muito do convite, por isso quis aceitá-lo e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Acho que temos aqui todos os ingredientes para termos uma boa conversa. Félix, para começarmos, estamos aqui a poucos dias da entrada em cena do Gil Vicente na Taça de Portugal. Pergunto, como é que a equipa, o plantel, encara esta competição? Como é que antevêem este jogo com o Belenenses? A maior parte das equipas vê a taça como uma oportunidade de dar rotação um bocado à equipa e tudo mais minutos a alguns jogadores. Nós não, nós encaramos sempre a taça como se fosse o campeonato e o Míster próprio nos frisa isso todos os dias e passa-nos essa mensagem que é importante para nós porque podemos chegar muito longe com a nossa qualidade e acho que isso também vai ser importante para nós. Estamos sempre focados, mesmo seja na taça ou no campeonato, encarar da mesma maneira. Félix, fala-se muito das paragens do campeonato, que são relativamente frequentes. Uns treinadores dizem que são boas, outros dizem que preferiam continuar sempre a jogar. Como é que um jogador olha para esta situação? Como é que vivem ok, jogamos aqui um mês, paramos 2 semanas, jogamos mais 3 semanas, voltamos a parar. Como é que se lida com isto? Por acaso é um bocado chato. A maior parte dos jogadores não gosta, eu também por acaso eu não gosto, porque se fosse tudo seguido para mim era melhor, porque há sempre aquela competitividade e tudo mais, e depois quando paras relaxas e depois para voltar pode ser também difícil, não mantens sempre a mesma intensidade, porque alguns vão para a seleção, outros estão mais cansados e sempre assim, e acho que para mim eu não gosto muito da paragem. Ainda assim, tendo em conta que o Gil vem de uma derrota relativamente pesada em Chaves, esta paragem pode, de certa forma, ter sido positiva? Sim, é positiva também para fazermos o balanço e essa derrota em Chaves custou-nos um bocado porque eram 3 pontos que nós ambicionávamos e era importante para nós, mas agora já trabalhámos o que tínhamos a trabalhar e agora vamos dar uma resposta já na Taça de Portugal no domingo. Félix, olhando para a temporada de Gil Vicente até ao momento, acho que há um dado que salta imediatamente à vista. Todos os jogos que disputaram fora de casa acabaram por perder, neste caso 6 derrotas, ao contrário daquilo que acontece nos jogos no Cidade de Barcelos, em que tem 3 vitórias e apenas uma derrota com o Benfica. Como é que o plantel olha para este dado? É algo que comentam entre vocês? Que explicação é que encontram para isto? Nós, por acaso, o Missa tem-nos frisado isso muito, que temos de ser mais fortes fora de casa, porque temos facilitado em alguns jogos, temos facilitado com a nossa entrega, com a nossa maneira de encarar o jogo quando vamos jogar fora de casa e, como o Missa tem dito, nós somos uma equipa em casa e outra fora, mas estamos a mudar isso e espero que agora nos próximos jogos tentemos mudar. Já foste aí algumas vezes do Mr. Vítor Campelos, das mensagens que ele vos passa. Como é que tem sido trabalhar com ele? Chegaste há relativamente pouco tempo. Como é que descreves a forma de trabalhar do Mister? Não, é um bom Mister, é um Mister que passa confiança aos jogadores, é um Mister que não facilita e isso hoje em dia no futebol é muito importante porque pede-nos sempre para estarmos no nível máximo concentrados e puxa o melhor de nós e eu acho que isso é bom porque desde o primeiro dia que ele me dá confiança e puxa por mim para ser sempre o melhor todos os dias. Sim, e dá a ideia de quem vê de fora que é um treinador que comunica muito com os jogadores, eventualmente. É realmente assim que acontece? Sim, é um Mister que tenta sempre criar uma amizade fora do campo também e ele fala muito connosco para perceber também o que é que estamos a pensar, o que é que o jogo traz, o que é que não traz e isso também é bom para nós e acho que é um bom Mister top. Félix, o plantel do Gil teve muitas mudanças esta temporada, tu próprio és um jogador novo na equipa. Pergunto, dos jogadores que não conhecias, qual foi aquele que mais te surpreendeu? Quem é que teve assim um quê de diferente que chamou a tua atenção? Eu acho que mais o Fujimoto. O Fujimoto era um jogador que eu sabia que era bom, mas já tinha defrontado ele e costumava ver os jogos dele, mas agora a treinar e ao ver ao vivo já é completamente diferente. É outra magia, é outra qualidade e acho que foi aquele que me surpreendeu mais. Dá a ideia que vê um bocadinho as coisas à frente em relação aos outros todos, não é? É muito bom.
Félix, no plano coletivo, até o momento o Gil Vicente tem 9 pontos, está no nono lugar. O que é que se pode esperar da equipa até ao final da época? É certo, o campeonato começou mesmo agora, mas tem algum objetivo em termos de classificação? Como é que podemos perspectivar a época do Gil? Sim, nós temos sempre, ambicionamos sempre mais e queremos chegar sempre o mais longe possível, e se ficamos em quarto, em quinto, em terceiro, em segundo, para nós é o melhor, mas chegar ao mais alto possível, e aquilo que o Missa nos passa essa mensagem também, porque é isso que nós queremos, que temos qualidade para estar lá, demonstramos em maior parte dos jogos que temos qualidade para estar lá, agora é continuar a dar consistência àquilo que fazemos em casa e aos jogos de fora, porque só assim é que vamos conseguir chegar lá em cima. Félix, no plano individual, tu chegaste já com a época em andamento ao Gil Vicente, por empréstimo da Juventus, mas a verdade é que foste titular nos últimos 4 jogos. Pergunta, era isto que procuravas nesta vinda para o Gil, ou seja, esta consistência, que também já tiveste um bocadinho no fim da época passada, mas era realmente esta ideia que tinhas para esta temporada? Sim, eu olhei para o projeto do Gil como um salto na minha carreira, porque mesmo o Missa, mesmo o diretor desportivo, o Tiago Lenho, também passou-me essa confiança, passou-me esse projeto, e era para dar uma consistência maior e dar o salto na minha carreira como eu precisava, e eu acho que foi uma boa escolha e espero continuar assim. Acabaste por tocar na tua resposta na pergunta que eu tinha, ou seja, como é que te foi apresentado o projeto? O que é que te disseram sobre o Gil Vicente? De que forma é que tentaste informar sobre o clube antes de ires para Barcelos? Eu já tinha uma ideia do clube, que é um clube que vende muitos jogadores jovens, tem uma equipa muito jovem, que leva os jogadores ao alto nível e costumam dar o salto no Gil Vicente. Então o Tiago Lenho também foi uma pessoa importante para mim, porque me apresentou o projeto, passou-me essa confiança, que eu também já tinha uma confiança grande nele, e o Missa também depois falou comigo e falou-me das suas ideias, e gostei e fui para o Gil Vicente. Félix, és um jogador bastante jovem ainda, no início desta época estás a destacar-te, acho que podemos dizer isso, 2 golos, 2 assistências, boas exibições. Olhas para esta época, de certa forma, como aquela essencial para confirmares o teu valor no futebol sénior, ou seja, sempre foste um jogador bastante falado nas camadas jovens, tiveste aqui a transição para o futebol sénior, já apresentaste bons números no Marítimo, por exemplo, mas encaras mesmo esta época como, ok, quero mesmo que esta seja a minha época de afirmação? Sim, eu acho que esta minha época vai ser a minha época de afirmação, estou a trabalhar todos os dias para isso, e eu acho que é o mais certo para a minha carreira, porque já está na hora, porque também, se não for agora, depois vai começar a ficar um bocado muito tarde, na minha opinião, e eu acho que para mim este ano tenho que trabalhar muito duro e todos os dias para ser esse ano. Ou seja, é uma coisa que de certa forma está na cabeça dos jogadores, não é? Esta questão da idade a passar, porque embora tenhas apenas 22 anos, a carreira do futebolista também não é assim muito longa, é algo que vai estando na vossa cabeça à medida que os anos passam? Sim, claro que sim, toda a gente tem objetivos, todos os jogadores têm objetivos para chegar ao mais alto. É normal que alguns conseguem, outros não conseguem, mas vais sempre pensando nisso aos anos que passam, porque tu sempre queres fazer bons números, queres sempre fazer boa época para chegar lá acima. E cada ano que passa e vês isso mais longe, tens que às vezes encarar a realidade. Se calhar já não vou chegar a este objetivo e a outro objetivo, mas eu, por mim, eu acho que este é o ano e penso assim, e onde eu quero chegar eu sei muito bem, e eu acho que este aqui vai ser o ano. Félix, pegando aqui um bocadinho no reverso da medalha, estás a falar de momentos positivos, daquilo que queres para a tua carreira. Na temporada passada tiveste aquele que acredito eu tenha sido um dos momentos mais complicados da tua vida enquanto futebolista, a descida pelo Marítimo. Como é que foi viver tudo isto? É certo que tiveste apenas meio ano no clube, mas como é que foi viver tudo isto? Não foi fácil pelas pessoas, da maneira como elas encaram o futebol, pelo clube em si, porque o clube já não deixa há 40 anos, é um clube, para mim, que é um clube grande, que tem que estar nos 6 da Primeira Liga, 7 da Primeira Liga, e não foi fácil porque foi aquilo que eu te disse, pelas pessoas da Madeira, como elas viviam o futebol, como elas viviam no dia-a-dia, o madeirense em si. Eu acho que, para mim, doeu muito descer. Félix, eu não sei se esta é a forma mais correta de fazer a questão, mas até pegando um bocadinho na tua resposta anterior, sentes que existe alguma pressão associada ao facto de contares com clubes como Manchester City, Juventus, AZ, no teu currículo, isto sendo tu um jovem que se está a tentar afirmar, ou seja,
Sentes que é essa pressão extra para ti? Eu acho que pessoalmente, eu não sinto essa pressão. As pessoas tentam me dar um bocado essa pressão, pelo que eu fiz na camada jovens também, por ser sempre muito bem falado e ter um grande currículo, as pessoas dão um bocado essa pressão, mas eu não sei dessa pressão e estou focado naquilo que controlo, porque é aquilo que eu mais digo. E eu acho que para mim não há pressão, eu só tenho que mostrar a minha qualidade, aquilo que vale, e eu acho que vamos ver o que é que vai sair daqui. Mas é um trabalho mental muito forte que se tem que fazer de certa forma. Pronto, isto, confesso que nem estava aqui programado, mas acho que se justifica. Tens algum tipo de apoio nesse sentido? Faz alguma espécie de trabalho a nível mental? Eventualmente o clube ajuda-vos de alguma forma? Não tenho nenhum nível, nenhum apoio, mas é os meus amigos, a minha família, que me ajudam diariamente e me ajudam e metem-me sempre com os pés bem assentes na terra, que é mais bem assim, que é a realidade que me metem sempre a ver. Eu acho que isso aí é que me ajuda muito, metem-me sempre a ver a realidade, o que é, o que é que não é, digam-me as coisas na cara, que isso é o mais importante para mim. E como é que foi perceber aos 18 anos que um colosso como o Manchester City estava interessado em ti? O que é que se sente naquele momento? Sente-se orgulho, sente-se, quando chegas ali tu vês a qualidade dos jogadores e onde tu chegaste, é um motivo de orgulho para ti também, porque pela tua qualidade, pelo aquilo que passaste na vida também, porque isso é o mais importante e orgulhar os teus, isso é a maior coisa que podes dar no futebol, é as alegrias que podes dar à tua família, o bem-estar e tudo mais. E pegando até por aí, nessa questão da família, dos amigos que tens realçado bastante, pergunto, como é que surgiu o futebol na tua vida? Como é que foi a infância do Félix? Dá-nos a conhecer um bocadinho este lado mais pessoal. Sempre joguei futebol, sempre, desde muito pequeno, jogava a bola, porque vivia ali na margem sul e encontrei também, e convivi muito com o Rafael Leão, o Ronaldo Tavares, que agora está no Estrela da Amadora, e sempre fui desde muito novo. O meu pai deixava-me no parque por aí às 3 e só ia-me buscar às 8, 9 da noite para ir jantar, e era todos os dias futebol, todos os dias. E acredito que essas amizades que mantens com jogadores que têm tido uma boa carreira, seja das melhores partes que levas disto do futebol, eventualmente. Sim, o futebol deu-me muitas amizades e deu-me muitas coisas boas, porque aprendi com jogadores muito experientes e tive amizades que levo hoje em dia para o resto da minha vida, que falo com eles todos os dias, mesmo aqueles que eu não falo todos os dias também são grandes amigos meus, e eu acho que isso no futebol é uma das melhores coisas também. Félix, e retomando aqui um bocadinho a análise que estamos a fazer à tua carreira, como é que foi viver todo aquele processo de chegar ao City, depois ser logo emprestado, entretanto ir para a Juventus? Descreve-me um bocadinho estes anos que foram aqui uma montanha russa, não é verdade? Foi uma montanha russa, mas era para eu crescer mentalmente e como homem, acho que era especialmente isso, porque algumas coisas não correram como eu ambicionava, é verdade, mas fez-me crescer muito, e a pessoa que eu sou hoje, a experiência que eu tenho hoje, é graças a tudo que eu passei. E a que é que te referes quando dizes que certas coisas não correram como pretendias? Alguns projetos, alguns projetos não foram bem feitos, algumas mudanças de clube quando fui emprestado, algumas coisas não estavam bem definidas, como por exemplo este ano aqui no Gil Vicente já me apresentaram projetos e é isso que eu quero, que vou evoluir e tudo mais, e na altura não era bem assim, era um bocado mais, vou dizer já à balda, porque era mais vais para lá e depois vamos ver o que é que dá. Isso não correu tão bem na minha carreira e eu acho que isso aí é que falhou. Sim, porque causa um bocadinho de estranheza o facto de ter chegado ao City e seres logo emprestado. Tu chegaste a treinar lá em Inglaterra? Como é que funcionou um bocadinho isso? Não cheguei a treinar mal, fui emprestado, porque depois fui vice-campeão europeu. Fui vice-campeão europeu e fui direto depois logo para o AZ Alkmaar, e depois lá foram algumas coisas que, como disse, não foram bem faladas, e cheguei como vice-campeão europeu e depois estava a treinar onde não devia estar a treinar, e sempre foi assim. Ainda assim, do ponto de vista mais pessoal, mais social, por exemplo, a Holanda foi uma boa experiência em termos de país? Gostaste de viver lá eventualmente? Gostei. A Holanda, em Amsterdão, foi top para mim, porque era o meu primeiro ano fora
e eu acho que foi o país perfeito, porque as pessoas são top, acolhem-te, tudo o que precisas elas te ajudam, estão sempre lá, e as pessoas na Holanda, isso para mim foram exemplares. E eu acho que e depois me ensinaram também a falar inglês, que a maior parte das pessoas no país falava inglês, então foi uma experiência incrível. E passado pouco tempo acabas por rumar à Juventus, mais uma grande mudança. E há aqui um aspecto que também acho que é impossível fugirmos a ele, a questão dos valores das transferências, sempre valores relativamente altos, tanto na primeira ida para o City e depois para a Juventus. É fácil para um miúdo não se deixar iludir por estas questões? Não, não é fácil. Não é fácil porque é que o que eu te disse, metem-te uma pressão em cima que não é normal para a tua idade e quando vês os números e tudo mais, as pessoas também depois levantam questões e dão-te uma pressão e vamos ver se ele vai valer e vamos ver isto e vamos ver aquilo. Não é fácil lidar com aquilo, mas eu consegui lidar bem, consegui fazer o meu caminho, que eu acho que era mais importante. Só que se chegaste a estrear-te pela Juventus, chegaste a jogar pela equipa principal, ainda tens mais um ano de contrato com a Juventus. Acreditas que ainda é possível, também um bocadinho em função daquilo que fizeres esta época, ganhares o teu espaço num histórico clube europeu como é a Juventus? Nunca digo nunca, nunca nada é impossível. Claro que se eu fizer bem, para o ano posso voltar a jogar, posso ser vendido, não sei, nunca sei o futuro da manhã, mas gostava, claro, quem não gosta de jogar nas Juventus, que é um grande clube europeu, e vamos ver como é que vai ser o futuro. Como é que foi trabalhar com alguém como o Pirlo, como treinador? Conhecemos o passado dele como jogador, a transição para treinador é relativamente recente. Como é que foi conhecê-lo neste contexto? Ele foi o primeiro ano como treinador. Não, era um bom treinador, mas eu acho que algumas coisas também correram mal, porque a Juve não estava num bom momento nesse ano e não foi fácil também gerir o balneário e tudo mais. E algumas coisas correram bem e outras mal, porque ganhámos a taça, ganhámos algumas coisas, mas para o clube, aquilo que o clube queria e estava habituado era vencer mais títulos. Ainda havia ali um bocadinho o pensamento do jogador no Mister Pirlo? Sim, um bocado. E ele mesmo treinava connosco às vezes e era fazer exercícios connosco, que havia muita qualidade e conseguia expressar bem algumas vezes exercícios. Não sei, ainda havia jogos que dava jeito de ter o Pirlo em campo? Claro que sim, é sempre. Mesmo na peladinha eu queria sempre ter o Pirlo. Olha, e pergunto, é impossível também fugir a isto, como é que foi trabalhar com o Cristiano Ronaldo? Acredito eu, um ídolo durante a tua infância, adolescência, como é que foi trabalhar com ele? Não, foi muito bom, porque apesar de ter trabalhado, continuei a manter uma amizade com ele. Era uma pessoa que me dava conselhos, como eu via como exemplo da maneira que trabalhava, como a maneira que encarava todos os dias. E ver de perto não é a mesma coisa que ver na televisão, acompanhar todos os dias, os jogos, os treinos, da maneira que ele se dedica, e para mim foi uma experiência muito boa. Sim, sendo vocês os dois portugueses, havia mesmo essa questão dos conselhos, sentias mesmo que ele fazia o esforço, entre aspas, de miúdo, anda aqui, olha isto, assim, como é que funcionava? Sim, ele fazia da maneira dele, que eu conseguia perceber, da maneira que ele trabalhava todos os dias, às vezes falava comigo, sim, da maneira que ele treinava, esforço-te, anda lá, miúdo. Isso eram coisas que para mim já era muito importante, mesmo ele não falando comigo, às vezes ele fazendo eu já via como exemplo, já via de outra maneira e foi muito bom. Pergunto se tens assim alguma história mais engraçada, mais curiosa com algum jogador da Juventus, porque afinal de contas era um balneário também cheio de estrelas, lembras-te assim de mais alguma coisa? Eu sei que estas perguntas apanham-nos muitas vezes desprevenidos, mas há alguma história que te lembras eventualmente? Eu acho que aquele que eu tinha maior amizade era o Quadrado. E o Quadrado, uma vez eu como era miúdo, tinha sempre o hábito de chegar 10 minutos, 15 mais cedo. Porque lá eram multas, era tudo mais, e eu como era mais jovem, eu cheguei uma vez ao centro esportivo e o Quadrado tinha-me dito, olha, afinal a saída é às 10h05 e a saída era às 10. Eu disse, ok, porque eu andava sempre com o Quadrado, eu confiava nele, eu disse, ok. E cheguei ao final, eram aí 10 horas e eu já não via ninguém no balneário.
eu já não via ninguém no balneário, eu disse, epá, alguma coisa aqui tá mal, mas ok, vou esperar. Cheguei, 10h05, toda a gente já estava no autocarro, chegaram, me aplaudiram e depois eu só vi o Quadrado a rir, mas depois ele pagou a minha multa porque ele disse também. Não, é uma das boas histórias. Acredito É. que seja também isto que muitas vezes levam para a vida, não é Sim, verdade? sim, claro, o Quadrado era uma pessoa, era como se fosse um pai para mim no futebol, porque morava no mesmo edifício que ele, levava-me, trazia-me, dava-me conselhos, passava o dia todo com ele e com a família dele. E eu acho que isso aí é muito bom, porque eu era muito jovem também e depois chegar à Itália no meu primeiro ano e estar com estrelas assim e depois te abraçarem dessa maneira fez-me sentir especial. Félix, e só para terminarmos esta nossa viagem por Itália, pergunto também quão importante foi o empréstimo ao Parma, em que conseguiste jogar com alguma frequência num campeonato como a Série B, e como é que foi ter o Buffon como colega de equipa? Sim, eu acho que o Buffon foi a pessoa-chave disso. O Buffon, ele trabalhava comigo todos os dias, ele via como é que eu era na Juve, e ele saiu e ele disse, pá, vem para o Parma, vai jogar, vais estar bem, e eu fui e gostei do projeto, só que infelizmente as lesões que tive não consegui dar tanta sequência como eu queria, mas ele foi uma pessoa que eu gostei de trabalhar e que me puxou sempre mais, e sou grato por isso. Félix, agora convido-te a recuarmos aqui um bocadinho até o início da tua carreira, mesmo da formação. Já falaste aí do miúdo que passava o dia a jogar futebol na rua. Como é que se dá depois o ingresso num clube? Como é que se dá a chegada ao Sporting, por exemplo? Que memórias é que guardas desta formação no Sporting? De Sporting foram 10 anos. Foram 10 anos de boas memórias, capitão do Sporting. Tenho muitas memórias dessas aí, muitos dos meus melhores amigos foram dessa altura e da maior parte das pessoas que eu convivo hoje no futebol foram dessa altura do Sporting, mas do Sporting só tenho boas memórias, só boas memórias desde miúdo. Sim, e consegues dizer aí, eu sei que são muitos, não é? Mas alguns dos jogadores com quem tenhas melhor relação, que conheceste nessa altura? Tenho com o Rodrigo Fernandes, que posso dizer que hoje é o meu melhor amigo. É uma pessoa que eu tenho muita consideração e entramos os dois ao mesmo tempo no Sporting e depois eu fui-me embora com os 18 ele continuou lá, mas é uma pessoa que eu mantenho sempre uma ligação muito grande e espero continuar assim. Fox, e quão importante é, por exemplo, essa questão que tocaste? Ou seja, o teu melhor amigo é também jogador profissional de futebol, a referência e a amizade e a camaradagem não podia ser maior. Sentes que é também algo importante rodear-te de pessoas que sentes que realmente vão ser boas para aquilo que tu ambicionas? Sim, porque era a pessoa que convivia mais comigo. Eu todos os dias lhe via, todos os dias treinava com ele, todos os dias falava com ele. E era a pessoa, e eu sou dizer uma das pessoas que me conhece melhor, porque todos os dias eu ia para o treino e eu estava com ele. Todos, o que é que se passava, alguma coisa passava-se na minha vida, eu falava com ele falava comigo. Então eu acho que é bom sempre estar rodeado dessas pessoas, pelo menos porque ele também estava dentro do futebol, se passava, pensava como eu, sentia as mesmas coisas como eu. Então eu acho que fez muito sentido também ter ele como melhor amigo e levar a amizade sempre assim para a frente. De facto, seja da geração de 2001, porventura um dos jogadores que mais se destaca desta geração atualmente é o Gonçalo Inácio, porventura. Surpreende-te o nível a que ele chegou? Como é que era o Gonçalo mais jovem? Pelo que eu percebi, era um miúdo sempre muito recatado, sempre no seu espaço. Não me surpreende porque ele andava sempre, era sempre ele e o Rodrigo Fernandes. E ele não tinha confiança em si. Mas como ele andava connosco, ele começava já a ver as coisas de outra maneira, começou a ganhar muito mais confiança. E nós precisávamos por ele por isso, porque nós sabíamos sempre que ele teve qualidade. Ele tinha qualidade, não podia se encolher como ele se encolhia, ele era central, não podia facilitar. Então sempre puxámos por ele da boa maneira e tenho uma grande amizade com o Gonçalo, que a maior parte das vezes falamos e tudo mais. Sim, e tocaste há pouco na questão do Rafael Leão, por exemplo, também. É apenas 2 anos mais velho do que tu, acho que não estou a dizer nenhuma asneira, ele é da geração de 99. Mas é também importante ter esses exemplos de, ok, alguém que eu conheço, ligeiramente mais velho, e é um exemplo que eu posso seguir. Sim, claro. O Rafael Leão hoje em dia é uma referência para o futebol mundial, para o futebol português, e aquilo que ele tem feito da mesma posição do que eu, claro que eu vou tomar como boas coisas e bom exemplo, e eu acho que espero que ele continue e acho que
que é uma boa pessoa e também sou amigo dele e acho que vai ser muito bom também. Espero também partilhar o mesmo balneário que ele na seleção ou noutro clube qualquer, porque ambiciono isso também e vamos ver. Félix, fala-se muito e de forma natural das formações do Benfica, do Porto, do Sporting, mas eu acho que no Sporting tem aqui um peso diferente esta questão da formação, dos miúdos vindos da formação até chegar à equipa principal. O que é que há de diferente aqui? Como é que descreves a forma como se trabalha na formação do Sporting? Eu nunca estive nas outras formações, por isso eu não sei. Mas na formação do Sporting passa muito aquela mensagem que não podes desistir, tens que ser... Porque depois temos o exemplo do Ronaldo, do Figo, do Quaresma, temos muitos exemplos, então toda a gente, quando estás na formação do Sporting, tu também vais ter exemplo do Cristiano, vais ter exemplo do Figo, do Quaresma, do Nani. Então, eu como era extremo e o Sporting era muito habitual criar extremos, eu acho que isso aí foi uma das maiores razões de eu ter ido para o Sporting, porque na altura tinha o Benfica e o Sporting e eu escolhi o Sporting também por causa disso, porque é aquilo que disseste, tem um peso maior hoje em dia. E na altura também tinha, porque ser formado no Sporting ou no Benfica era diferente. Então eu escolhi o Sporting também por causa disso. E faço-te a pergunta que fiz em relação às Juventus aqui também. Tens assim, dos 10 anos, lembras-te assim de alguma história mais curiosa, mais caricata, que possas partilhar connosco eventualmente? Da Juve ou do Sporting? Do Sporting. Fiz-te a pergunta em relação às Juventus, faço agora em relação ao Sporting. Do Sporting tenho tantas. Do Sporting... Que possas partilhar, que eu sei que isto é um tema... Não há assim muitas que eu possa partilhar, porque eu era um miúdo muito irrequieto e fazia assim um bocado de porcaria quando estava no Sporting. Deixa-me ver aqui, assim do Sporting. Não, algumas do Sporting não posso partilhar mesmo, não posso. Olha, e aproveito também para te perguntar, essa questão de seres um miúdo irrequieto, como é que olhavas para a escola, como é que funcionava todo este processo de conciliar a exigência de um clube como o Sporting com a escola? Sim, eu olhava bem para a escola porque sabia que a escola era importante. O meu pai também sempre me meteu a par disso, porque o meu pai e a minha mãe sempre foram bem trabalhadores, mas mais o meu pai, porque vivia com o meu pai na altura e o meu pai sempre me meteu ciente disso, que a escola era importante e depois também tinha que fazer sacrifícios na vida para chegar onde eu queria e ele tinha que fazer esse esforço, porque morava na Margem Sul, depois estudava em Lisboa. E ele sempre me fez ver isso e não conseguia estar sempre bem com o futebol e com a escola, porque tinha que sair da escola e treinar, então passava sempre o meu dia muito ocupado, então era bom para mim. Félix, estou quase a terminar, tenho só aqui mais algumas questões. Acabaste por tocar disto há momentos. A seleção nacional é mesmo um objetivo declarado para ti? Sim, quando és português e tu quando és jovem, eu acho que o maior ponto da tua carreira é chegar à seleção. Chegar à seleção, partilhar o balneário com os maiores jogadores portugueses. E isso para mim é um objetivo muito grande que eu tenho para chegar lá. Félix, eu não quero estar a dizer asneiras, mas penso que tens raízes cabo-verdianas, não é verdade? Sim. Alguma vez foste abordado por alguém da Federação para eventualmente jogares pela seleção de Cabo Verde? Sim, já tentaram falar comigo e tentaram me mostrar o projeto, mas estou mais virado para a seleção portuguesa neste momento e quero chegar lá. E só mesmo para terminar, pergunto o que é que podemos esperar do Félix Correia no futuro? Que objetivos é que tens para o futuro? No futuro, podem esperar um Félix Correia batalhador. Nunca vão me ver a virar a cara, nunca vão me ver a baixar os braços, porque nunca fui assim, nunca vou ser. E os objetivos que tenho é chegar à seleção, ganhar títulos com a seleção e chegar ao mais alto nível. Isso o Félix podem esperar sempre. Obrigadíssimo. Muito obrigado.